Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do CEDERJ. Meu nome é Claudine, vocês já me conhecem, e hoje o meu objetivo é falar sobre a competência 3 do Enem. Vocês têm percebido que nas últimas aulas os mediadores têm se preocupado bastante com essa parte de preparação para o Enem, de compreensão das expectativas da banca, e isso se deve ao fato de que quanto mais vocês souberem sobre o edital, sobre as expectativas, sobre o que se quer na redação, melhor serão os resultados de vocês. Vamos lá, o que é a competência 3? A competência 3 é responsável por medir a inteligibilidade do texto, ou seja, o seu sentido. E não é o sentido nele mesmo, é o sentido dentro de uma determinada coerência e um sentido dentro de uma plausibilidade. O que isso significa? O texto, além da sua estrutura sincrônica, da sua estrutura que está associada a um direcionamento, a fundamentação e a todas as etapas que ocorrem dentro da dissertação, ele também deve estar vinculado à realidade. Então, além de uma boa argumentação, vocês precisam argumentar, construir essas ideias a partir do mundo real, a partir do modo como se compreende o tema. Então, para esclarecer essa balança que eu coloquei aí na imagem, você precisa pegar a proposta de redação, identificar o tema, e a partir da sua identificação, tentar pensar inicialmente quais são os argumentos possíveis dentro da realidade que você vive, e, posteriormente, articular esses argumentos a uma lógica, que é uma lógica que você mesmo vai definir. É importante que essas duas coisas estejam bem equiparadas, uma coerência e uma coerência estruturada no plausível, no mundo real, no palpável. Do que trata a competência 3? A competência 3 trata da análise do sentido, da construção do sentido do texto, desde o planejamento até a execução, ou seja, desde o processo de seleção dos argumentos até a elaboração da tese para que haja defesa do ponto de vista. Então, todas essas etapas que eu coloquei aí, a interpretação, o projeto de texto, que nada mais é que o planejamento, o rascunho e a versão final são considerados. Mas, Claudine, como a banca, lá no resultado final, vai considerar desde as etapas iniciais? Fácil. Um texto que passou pelo planejamento, um texto que é resultado de um rascunho, ele se torna muito mais compreensível. Por quê? O aluno que cumpre todas essas etapas, que se preocupa em aparar as arestas, em organizar o seu texto, em incluir ou excluir determinados argumentos que não são tão úteis ou que são extremamente úteis para a redação, ele vai passar por um processo de raciocínio, de elaboração muito mais complexo do que um aluno que faz a redação direto na folha e acredita que aquilo ali vai ficar organizado. Okay? A competência 3, ela observa justamente isso, o quanto o aluno caminhou para chegar àquele resultado. Se houve um processo de elaboração de ideias, se houve um processo de planejamento, se o aluno articulou bem um parágrafo ou outro, tudo isso é visto nesse momento. Bom, de acordo com o edital do Enem, a capacidade que vai ser avaliada nessa competência é a capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, os fatos, opiniões e os argumentos na defesa do ponto de vista. O que isso significa? Que a banca vai tentar identificar se o aluno soube selecionar as informações retiradas do seu próprio repertório ou do repertório dos textos motivadores, se o aluno conseguiu relacionar os argumentos que ele selecionou, se os argumentos ou os dados fazem sentido com a argumentação, com o que se quer dentro do objetivo do texto, se houve uma organização para que todos os processos se sucedessem, desde a elaboração da tese até a proposta de intervenção, e se todos os argumentos passaram por um processo interpretativo, se o candidato ou o aluno conseguiu conjugar a análise de dados à sua argumentação, se a sua tese está relacionada com uma fundamentação dentro do parágrafo de desenvolvimento. Então, todas essas etapas são percebidas, todas essas ações são percebidas dentro da competência 3, através desses 4 verbos
que identificam processos complementares. Eu trouxe para vocês o slide só para demonstrar como é a proposta de redação do Enem. Tenho muitos alunos que não fizeram prova ainda, então não conseguem imaginar, né, como é a folha de redação. E também para reforçar que, muitas vezes, a seleção de ideias vem de informações que estão nos textos motivadores. No caso do Enem do ano passado, vocês contavam com 4 textos, e nesses 4 textos, vocês poderiam retirar, talvez, uma outra informação, um outro dado que fosse pertinente para a construção de vocês. Gente, os argumentos coerentes e plausíveis, eles só serão possíveis em textos que passaram pela etapa de planejamento ou de projeto de texto. Eu coloquei aqui até para vocês verem a definição de projeto de texto, porque ele está atrelado ao momento prévio da escrita. Ele está atrelado ao esquema e à organização do que vai suceder o quê dentro da redação, dentro da versão final. E somente serão coerentes e plausíveis os argumentos que passarem pela etapa de projeto de texto. Se isso não acontecer, vocês correm o risco de produzir um material que é chamado de texto sem direção. O que isso significa? Um texto que apresenta informações, fatos e opiniões que estão desconexos entre si, que são caóticos, que são desorganizados. Eu acho que esse é o maior medo do candidato, né? De produzir um argumento que não tenha coerência, que não tenha inter-relação, que não desenvolva a ponto de chegar a uma proposta de intervenção adequada. O ideal é que, para que vocês consigam elaborar um texto com direção, essa setinha para cima aí no slide, vocês passem por todas as etapas, incluindo a etapa de projeto de texto, que é essencial. Alunos, planejem os textos de vocês. Não adianta vocês fazerem uma redação através de um processo único, sentar e escrever e ainda de forma organizada. Não, a redação ela vem primeiro, com as ideias bagunçadas, aquela explosão que surge no primeiro momento, assim que a gente lê o tema, depois que a gente vai organizando até chegar à versão final, ok? Vamos para o próximo slide. Eu trouxe um pouco de desenvolvimento textual para que vocês analisassem o quão importante é você cuidar do desdobramento das informações. Aí, no segundo parágrafo, vocês vão ver, ó, o desenvolvimento é o desdobramento das informações apresentadas por meio de recursos. Que recursos são esses? Recursos como definições, comparações, informações estatísticas, exemplos, ilustrações, analogias, argumentos de autoridade e outros possíveis que são resultado do projeto de texto, que são resultado da seleção de informações, tanto informações do repertório de vocês, quanto informações que podem estar disponíveis no texto de apoio. Então, gente, para que vocês arrasem na coerência, para que vocês consigam elaborar um texto que tenha aquela interdependência bonita, interessante, em que cada parágrafo autonomamente funciona e, ao mesmo tempo, é complemento de outro, é preciso que vocês saibam desenvolver bem o texto, utilizando recursos disponíveis, através de processos interpretativos e da análise crítica do que vocês vão levar para lá, para o seu texto. Bom, eu trouxe a matriz de referência para vocês darem uma olhadinha, sabendo que ela é dividida em 6 níveis, ok? E cada nível representa uma nota. Os 2 primeiros correspondem à nota 0 e à nota 40, respectivamente, e os demais até a nota 200. Vocês vão poder analisar com calma, até porque eu disponibilizei um PDF, vocês vão ver com mais atenção, que cada um desses níveis tem uma característica, tem a sua própria característica. Eu não coloquei nos próximos slides as características do nível 0 e do nível 1, porque eles compreendem textos que são vistos como textos sem direção. Então, são textos que normalmente não apresentam um mínimo de coerência, que não têm um direcionamento, que não trazem ideias organizadas e relacionadas entre si ou com o tema, ok? Vamos lá, nível 2, 80 pontos. Como vocês podem ver, normalmente, a redação que recebe na competência 3, 80 pontos, ela contém muitas falhas,
informações, fatos e opiniões sem desenvolvimento, ou com apenas uma informação, e grave contradição. Nem todos esses aspectos se somam. Às vezes, eles aparecem aos poucos, às vezes, um deles prevalece, depende de cada redação, ok? Varia. O que eu tenho aí no exemplo, para vocês observarem, logo de cara, eu tenho uma desorganização textual, né? Uma ausência de desenvolvimento, a partir do momento em que eu tenho um parágrafo de desenvolvimento só que está comprometido. Além disso, eu tenho o excesso de repetição vocabular, eu tenho a inclusão de dados sem a determinação da sua origem, vocês vão ver aí, 64,7%. Retirado de onde? Baseado em que estudo, né? E com a leitura atenta, vocês vão perceber que há ausência completa de direcionamento da argumentação, porque espera-se, logo de início, que o candidato vai desenvolver em uma direção e ele não consegue se manter nela e acaba indo para outras direções ou se perdendo ao longo da argumentação. O nível 3, que causa 120 pontos, ele normalmente tem um projeto de texto, então a banca percebe que o candidato conseguiu pensar um pouco do que ele ia escrever, ele fez o mínimo de planejamento. Normalmente tem fatos e opiniões em defesa de ponto de vista, só que o desenvolvimento é de apenas alguns deles, ou seja, um desenvolvimento incompleto, tá? E considerado insuficiente para a progressão textual. São aqueles casos em que o aluno tem uma boa ideia, a gente consegue até perceber a ideia que ele está tentando trazer, só que textualmente ele não a desenvolve a ponto de fazer com que aquele argumento seja válido. Basicamente, um desenvolvimento que tem tópico frasal, mas não tem uma boa fundamentação, ou então parágrafos de desenvolvimento que não mantém uma relação de continuidade ou de contrariedade, ou até mesmo desenvolvimento de textos que não parece que vão naquela linha de raciocínio desde a introdução. São casos diversos. Eu trouxe um exemplo para que vocês olhem aí, ele também vai estar no material para que vocês leiam com atenção. Mas, nesse caso, só para esclarecer, o candidato foi contraditório, mesmo trazendo um ponto de vista, e ele não conseguiu fundamentar de forma adequada, nem inserir um outro argumento, nesse caso da redação dele, era necessário para compor a tentativa de desenvolvimento que ele planejou desde o início. O nível 4, que corresponde a 160 pontos, apresenta um projeto de texto com poucas falhas, né? O desenvolvimento na maior parte dessas informações, o aluno às vezes deixa a desejar, ele inicia um desenvolvimento, uma orientação, só que falta alguma coisa, normalmente um período final para completar o parágrafo, ou então uma articulação interessante entre um parágrafo e outro, ou então a articulação com a proposta de intervenção, porque isso também é considerado dentro da coerência, ok? O texto tem indícios de autoria, até porque isso é muito importante. O candidato, ele pensou seus argumentos, ele trouxe ideias próprias, ele não se limitou às informações que estavam no texto de apoio, contudo, ele não soube fundamentá-las a ponto de gabaritar, a ponto de receber a maior nota, porque houve uma ou outra falha, mas falhas que mantêm relação com a progressão textual. Guardem bem isso, tá bom? Uma falha ou outra de pontuação que afeta a continuidade, o sentido, ela não vai fazer com que se perca tantos pontos quanto uma falha de progressão textual, que é justamente você tentar atingir aquele objetivo e, pela ausência de algo, você não conseguir chegar nesse ponto que planejou. Por último, vocês vão ver o nível 5, que corresponde aos 200 pontos, é o gabarito, né, é a melhor pontuação dentro da competência 3, e, nesse caso, o aluno conseguiu evidenciar o projeto de redação que ele fez desde o início, apresentar informações, fatos e opiniões, que mantêm uma correlação, que são bem desenvolvidos e que têm diretrizes para que ele chegasse a uma progressão textual adequada e aquela que ele planejou. Tem autoria, né, todos os dados e informações foram bem trabalhados, por mais que alguns deles aparecessem
informações muito, em dados muito conhecidos, eles são bem articulados dentro do texto, provocando a sensação de que o aluno sabe muito bem o que ele está falando, ele soube muito bem trabalhar aquelas informações dentro da cabeça dele, e depois disso passá-las para o papel. E, ao mesmo, para finalizar, o candidato soube demonstrar o pleno domínio do texto, articulando as partes essenciais da dissertação, o que deve conter nessas partes essenciais, como elas se relacionam entre si e como elas se desenvolvem para chegar até a proposta de intervenção. É isso, eu vou me despedir aqui, espero ver vocês mais vezes e até breve.